Reserva de emergência, ou colchão financeiro, ou a grana que você precisa para qualquer zanga que acontecer na sua vida. Se você ainda não tem liberdade financeira, se você ainda não tem ativo suficiente para bancar todos os seus custos mensais, você precisa criar uma reserva de emergência, você precisa ter esse colchão para qualquer emergência, como o nome já diz. Então fica aqui, que logo em seguida eu vou te dizer como construir essa reserva de emergência, qual o tamanho dela, aonde gastar. Vamos lá então, gente. Claudinho Medeiros falando aqui. Antes da gente continuar o vídeo, já sabe o que tem que fazer, já curte ele aqui, senta o dedo no like aí para mais pessoas ficarem ligadas na construção da sua reserva de emergência. Também se inscreve no nosso canal para ficar atento a todas as dicas que a gente passa aqui. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, compartilhe já esse link, compartilhe esse vídeo com eles. Nesse vídeo aqui hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência, né? O seu colchão financeiro que você precisa ter antes de você já ter ativo suficiente para bancar seu estilo de vida, para chegar no tão sonhado débito automático, né? E reserva de emergência, como o nome já diz, é para emergência. Você não vai usar essa grana que nós vamos falar aqui agora para bancar saidinhas, cinema, restaurantes, comprar roupinha, calçados, nada disso. O objetivo da reserva de emergência, como o nome já diz, é para você bancar qualquer tipo de emergência, como por exemplo, o cano da sua casa estourou, você precisa trocar esse cano lá, não é algo que você costuma fazer corriqueiramente. Seu carro deu problema, você precisa consertar ele urgente. Alguém da sua família teve problema de saúde, ou então perdeu o emprego, né? Tá sem emprego, eu preciso de uma grana para viver durante um tempo, né? Então, para isso serve a reserva de emergência. O tamanho dessa reserva de emergência, ela está intimamente ligada com a sua atuação profissional. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um emprego com uma boa estabilidade, você pode se dar o luxo de ter uma reserva menor, de 3, de 6 meses. Mas se você tem algum tipo de atuação, como um empresário, um autônomo, algo mais incerto, faça pelo menos uma reserva de 12 meses. Então vamos lá. Reserva de emergência, o seu colchão financeiro de 6 a 12 vezes. 6 a 12 vezes o que, Claudinho? 6 a 12 vezes o meu custo básico mensal. Ou seja, o meu custo essencial. Fizemos um vídeo sobre isso lá, sobre o orçamento ideal, onde a gente mostra lá dos 100% da grana que você recebe, 50% tem que ser destinado ao seu custo essencial, 30% ao seu estilo de vida e 20% aos sonhos. Então vai lá, vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada nesse vídeo para você já entender que é desse custo que você tem que se basear para fazer a sua reserva de emergência. Mas, Claudinho, como é que eu construo esse custo básico? Também fizemos um outro vídeo falando justamente sobre isso, sobre a parte de como você anotar nos bloquinhos as suas despesas mensais. Você vai conseguir compor esse 50% e é daí que você vai tirar o cálculo para fazer a sua reserva de emergência. Você vai identificar quanto você precisou ali e tirar de 6 a 12 vezes. Vamos botar então aqui como um exemplo. Você recebe um salário mínimo, hoje aproximadamente R$ 1.200. R$ 1.200. O correto disso aqui é que desses R$ 1.200, 50%, ou seja, R$ 600 sejam para os seus custos básicos, custos essenciais. 30% seja para o seu estilo de vida, ou seja, R$ 360. E os outros 20% para os seus sonhos. E presta atenção nesses 20% aqui. Sonhos. Que dão aproximadamente não, dá R$ 240. A matemática tem aproximadamente não, é 240. Então é o seguinte. Vamos supor, então, que eu vou construir uma reserva de emergência de 10 meses, né? Então, se o meu custo fixo é R$ 600 vezes 10, a minha reserva de emergência tem que ser
de R$6.000. Então agora está claro o valor, o tamanho dessa reserva de emergência. Ou seja, se eu ganho R$1.200, R$600 são os meus custos básicos, multiplico entre 6 e 12, R$6.000 é o que eu tenho. Aí depois é só você fazer a conta em cima do seu salário, da sua grana que você retira todos os meses. E agora, uma vez que a gente está montando essa reserva de emergência, aonde eu vou colocar essa grana, né? Essa grana precisa ter liquidez imediata, ou seja, você tem que ter disponível para pegar essa grana. Então hoje você tem várias aplicações que você pode colocar isso, como por exemplo alguns fundos atrelados ao DI, CDBs de liquidez diária, sempre pagando 100% acima do CDI. Não vai colocar dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, ok? Combinado? Vamos para frente. Então, agora que a gente já viu o tamanho da nossa reserva de emergência, a gente vai ver como começar a construir, da onde sai a grana para começar a construir essa reserva. E é justamente daqui, dos 20% que a gente reserva todos os meses para os nossos sonhos. Até porque quando a gente fala em reserva de emergência, quando a gente fala pagar dívidas, não deixa de ser um sonho, né? Pare e pense aí agora, olha que sonho você não ter dívida, olha que sonho você ter um colchão financeiro para você dormir tranquilo, sabendo que você tem grana guardada aí para 12 meses para frente. Então sim, isso faz parte do percentual sonhos. E aí para a gente explicar isso aqui agora, eu vou apagar, vou acelerar o vídeo. Bom, 20% disso, a gente fez o exemplo com R$1.200, 20% que são sonhos, 20% dá R$240. Gente, lembra que esse valor aqui é só ilustrativo com salário mínimo. Se você ganha mais, você faz proporcionalmente. Para ficar mais claro, ó, lembra daquela pizza onde 50% é custo básico, 30% é estilo de vida e 20% é sonho, ok? São esses 20% aqui. Dentro dos nossos sonhos, a gente precisa subdividi-los em curto, médio e longo, né? Curto, médio e longo prazo. A vida não é só ficar pagando boleto, ficar endividado, pelo amor de Deus. É claro que durante um período da sua vida, colocar tudo na ponta do lápis, porque o objetivo é você zerar isso, virar o jogo, para a gente começar a construção da nossa riqueza. Durante um momento da sua vida, a gente precisa sim de um rigor muito forte, mas a gente precisa saber aproveitar a vida. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 3 hipóteses. Primeira delas, você está endividado. Então, nessa primeira hipótese, não tem pagamento de sonho que não seja pagar suas dívidas e construir seu colchão de emergência. Então, nesse caso aqui, R$120 seriam para pagar as dívidas e 120 para reserva de emergência. Claudinho, por que eu não uso tudo para pagar minhas dívidas? Porque a reserva de emergência foi feita para os imprevistos. Vai que você não fez essa reserva de emergência, no meio tempo aconteceu algum imprevisto, a única coisa que a gente sabe que vai acontecer na nossa vida são os imprevistos, e aí você não vai ter de onde tirar a grana, vai ter que pegar mais outro empréstimo, vai se enrolar todo. Então, sim, você precisa construir sua reserva de emergência, mesmo que seja durante o período de pagamento de dívidas, ok? Mas então esse primeiro caso aqui é se você tem dívidas. Segundo caso, segunda hipótese. Eu não estou endividado, não tenho mais dívidas, já paguei tudo, mas também não tenho minha reserva de emergência. Então, nesse caso aqui, R$120 aqui, você já pode aplicar, investir. Investir aonde? A gente já falou nisso, em ativos, começar a investir, construir o seu patrimônio, seus ativos para a sua liberdade financeira. Vai sobrar R$120. Desses R$120, continua criando sua reserva de emergência e aí sim a vida vai começar a ficar bela, porque agora você já pode separar aqui R$60 para sonhos. Quero fazer uma viagem, quero fazer um agrado com minha família, enfim, você já pode. Começa a separar aqui. E aí o terceiro passo
terceira hipótese é quando você não tem mais dívidas, já tem sua reserva de emergência e aí pronto, você vai pegar isso aqui e continuar investindo, 120 em investimento, investir e 120 em sonhos. Olha que legal, tudo passo a passo. Porque se você tiver essa disciplina, se você tiver essa paciência, a gente vai conseguir viver, né? Aquele exemplo que eu falei dos custos fixos, a gente vai conseguir pagar as dívidas, a gente vai conseguir construir nossa reserva de emergência, a gente vai conseguir investir, começar a construir nossos ativos para nossa liberdade financeira e a gente já vai começar a usufruir os sonhos, que é exatamente o que a gente tem para fazer nessa vida, desfrutar, né? E lembrando, nesse exemplo, a prioridade sempre tem que ser pagar dívidas e construir sua reserva de emergência ao mesmo tempo, uma com a outra, sempre ao mesmo tempo, e aí ao longo do tempo você vai diminuindo suas dívidas até quitar, construindo sua reserva de emergência até construí-la, e depois a partir de aí é só investir na sua riqueza, só investir nos seus sonhos, começar a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, faz agora suas contas, começa a se organizar nesses passos de pagar dívida, criar sua reserva de emergência, para você conseguir, enfim, começar a usufruir dos seus sonhos, realizar sonhos. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço!